Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a postura dantesca, para não dizer outra coisa, do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que foi conduzido pelo presidente para um mandato de mais de 2 anos. Aras que vem, em vez de fiscalizar e combater os excessos do mandato do presidente da República, pelo contrário, tem buscado blindar, junto com Rodrigo Pacheco, junto com o Arthur Lira, tudo sobre a família do presidente e sobre o presidente. Inclusive, muitas vezes, protelando abrir ações investigativas contra o presidente, mesmo tendo fato e argumento e a constatação de que ele está indo de encontro à Constituição brasileira. Mas a culpa de tudo isso não é só do Aras, não. A culpa de tudo isso é de uma população que, infelizmente, ainda acredita nas mentiras desse presidente, que, infelizmente, diz que não gosta de política, mas dissemina fake news nas redes sociais. E muitas dessas redes sociais são coniventes com tudo isso porque aceita isso de bom grado. E aí usam um discurso de que combate a disseminação de mentiras, e a gente não vê muito isso, principalmente daquelas figuras que têm milhões de seguidores. A gente não vê essas figuras tendo suas páginas bloqueadas, a gente não vê essas figuras sofrendo censura. Agora, aqueles que falam a verdade, aqueles que mostram que estamos vivendo num país sem governo, num país com um governo genocida, porque boa parte das mortes, talvez 60% das mortes ocorridas por Covid no nosso país, se nós tivéssemos uma gestão federal realmente preocupada com a vida, não teria acontecido. Pelo contrário, a gestão federal disse que era uma gripezinha, negou a pandemia o tempo todo, promoveu a divulgação de remédios que comprovadamente pela ciência não tem nenhuma eficácia. Muitos médicos e parlamentares que são da base aliada do governo também promoveram isso aí e não teve suas páginas derrubadas, suas páginas bloqueadas. Então a gente percebe que há 2 pesos e uma medida no que se conduz à disseminação e à divulgação de mentiras nesse país. Aqueles que realmente atacam tudo isso, atacam essas fakes, atacam esse comportamento medonho, bizarro dessas figuras que infelizmente estão ocupando o poder, sofrem sanções nas redes sociais, e os que disseminam mentira, que atacam as instituições democráticas, continuam como se nada estivesse acontecendo. E eu acredito que o Augusto Aras, ele sim ficará mais 2 anos para tentar segurar de todas as formas qualquer investigação contra o presidente, assim como faz o Arthur Lira, que segura os mais de 100 processos de pedidos, 100 pedidos de processo que tem lá de impeachment, e alguns muito bem fundamentados. E aí ele vai para a mídia e utiliza aquele discurso, como dizia os antigos, de Cerca Lourenço, onde disse que o Congresso está vigilante, que o Congresso está atento, mas mentira, ele come na mão ou nas mãos do presidente. Ele, assim, junto com os seus pares, que estão lá defendendo esse governo, recebe, e não é pouco dinheiro, do orçamento paralelo, que é gerido pelo deputado Bittar. E que, infelizmente, não há uma investigação por parte disso. Quem deveria investigar é omisso. Infelizmente, a PGR no nosso país hoje, ela não é autônoma. Ela está simplesmente sob o jugo do atual presidente da República. Tanto é que o Augusto Aras foi novamente indicado para ser conduzido ao cargo por mais de 2 anos. E tudo isso culmina com justamente ataques de figuras como o Sérgio Reis, que foi deputado, que defende
kit de tratamento precoce e muitos outros deputados que foram para as redes sociais atacar ministros do STF, que foram para as redes sociais conclamar seus asseclas para justamente invadir o STF. E, infelizmente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que deveria estar punindo esses deputados que atuam dessa forma, está na mão de uma deputada que é da banda podre do nosso momento político e que também é aliada ao presidente da República. Porque o Centrão, ele é o grande problema da política brasileira. Não é só o Centrão, mas o Centrão é reflexo e é fruto da nossa ignorância política, da nossa ignorância educacional. É fruto do cabresto promovido até hoje, principalmente nos rincões do Brasil. É fruto de uma educação pública que cada dia que passa é mais atacada, é mais perseguida, onde os professores são cada vez mais desvalorizados, onde os direitos são retirados e onde aqueles que muitas vezes se dizem progressistas atacam deliberadamente os professores, o servidor público, promovendo e oferecendo pacotes que, na verdade, são para tirar direitos e não para valorizar, para promover essas pessoas que quase sempre estão na ponta de lança tentando fazer com que esse país funcione, com que esse país seja um lugar um pouco melhor para a população. Essa reforma administrativa que vai ter aí não vai afetar os salários e os benefícios de deputados, de senadores, do primeiro, segundo, terceiro escalão do executivo, os salários pomposos da justiça brasileira. Não só os salários e os benefícios, mas vai afetar exclusivamente quem está na ponta da lança, quem faz com que esse país funcione, quem faz com que esse país ande. Infelizmente, tem muita gente dizendo que agora vai ser bom, pois funcionário público será demitido. Eu espero que para essas pessoas que são infelizmente ignorantes no contexto geral, não só educacional quanto político, quando vierem a sentir novamente a falta de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de professores, vá para a porta do Congresso, para a porta dos seus deputados e senadores que assim elegeram, para pedir que se tenha respeito à educação, que se tenha respeito à saúde, que se dê dignidade ao povo brasileiro. Porque, infelizmente, parece que estamos tão acostumados com o peso do chicote nas costas que continuamos a aplaudir e soltando fogos para todo e qualquer tipo de ataque à democracia e ao servidor público desse país.